Bom, vamos lá. Hoje a gente está com o Anderson aí, que preparou o conteúdo de hoje e vai levar. O Matheus, devidamente prevenido. E o tema hoje é, Anderson? Hoje a gente vai falar da certificação SysOps Admin Associate, tá? E você tem essa, não? Eu ainda não. Ainda não tirei. Tá no roadmap aqui. E o Flávio tem, né? O Flávio pode fazer comentários aí acerca do que eu vou falar. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu sou o Anderson, a maior parte das pessoas já me conhece. Eu tenho esses 3 certificados, trabalho com redes e ambientes de data center, né, já há mais de 13 anos. Estou trabalhando ainda da rede há 3 meses, né, com o Flávio. E aí, quem me conhece aí já sabe aí do meu histórico, pelas empresas por onde eu passei, né. Não vamos estender muito aqui sobre mim, vamos falar de AWS, tá? Essas aqui são as certificações AWS, tá? Quem assistiu às outras apresentações pode achar repetitivo, tá? Mas só para lembrar aqui, né? A gente tem o nível fundamental, Associate e Professional. Paralelo a eles, a gente tem as certificações de Specialty, que não são necessariamente mais difíceis do que as certificações Professional, mas tem um foco maior ali na especialidade delas, tá? Hoje a gente vai falar da SysOps Administrator, tá, gente? Então, o que é legal a gente já começar a falar aqui, né? Se a gente olhar aqui a certificação Solutions Architect, ela tem um foco voltado para arquitetura, né? Para desenho de soluções, né? A SysOps Admin, ela tem um foco mais em operação, tá? Ela é mais, como é que eu vou dizer, voltada para quem opera ali, para quem pilota o ambiente AWS, com um objetivo mais de troubleshooting, de suporte, de automatizar coisas que já estão ali, né? Diferente do Solutions Architect, que é uma certificação voltada para quem quer desenhar a solução, tá? E aí tem a Developer também, para quem quer desenvolver, né? E essas duas, elas se juntam no nível Professional, tá? A SysOps Admin e a Developer. Tá? No nível Professional, a gente tem meio que uma fusão dessas duas competências, tá? Mas vamos lá, vamos falar de SysOps Admin. Vamos começar falando do blueprint do exame, tá? Então, a gente tem aí... A prova tem 130 minutos, assim como a Architect. ESL, tá, gente? Essa sigla Anderson, todas as certificações da Solting seguem a mesma linha, né? 130 minutos, 30 minutos extra para quem não for nativo. Exatamente. O score é o mesmo também, né? Isso, então o score é 720 de 1000 possíveis, né? Uhum. O resultado, assim como em todas as provas da AWS, tá, você tem na hora o resultado e os detalhes depois. Isso significa que você, na hora, vai ficar sabendo se você passou ou falhou, tá? E aí o seu score, os domínios ali que você mandou bem ou não, eles vão vir geralmente chega no dia seguinte, 2 dias depois no máximo, tá? Nas minhas provas, eu fiz as provas às 9 da manhã, então na hora a gente fica sabendo se passou ou não, e aí os meus resultados chegaram no dia seguinte à tarde, tá? Prova custa $150, tá, gente? Se você já passou em uma prova antes, você tem 50% de desconto ali, você tem um voucherzinho, um código promocional para bater aí desses $150, tá? As questões também são 65 questões de múltipla escolha, tá? Aí algumas questões têm uma questão correta, outras têm mais de uma correta, tá? As questões têm valores diferentes, então tem questão que vale mais, tem questão que vale menos. E a AWS... Reforçando, né? Tem questões que não vale nada. Questões que não necessariamente vale ponto, exatamente. Então não se assustem
se aparecer uma questãozinha lá muito maluca, muito Exatamente. nova. Tem questão que às vezes você vai se deparar na prova que você não estudou, não estava no teu material. E aí, é até legal citar isso aqui, que talvez a gente não tenha citado antes, para quem já assistiu os outros. Se você achou uma questão ali que você está falando, nossa, mas o que é isso? Então, passa ela. Você pode passar, você marca, né, para revisão, que depois que você terminar tudo, você pode voltar nela. Então, não fica perdendo muito tempo numa questão ali que você notou que você realmente não sabe, tá? Porque pode ser uma dessas questões de teste que estão fora dos planos de estudo de qualquer lugar que você tenha estudado, né? Oi, fala, Minha dica é, marca a questão, anota normalmente você tem um rascunho, né, uma lousinha assim, apagável, marca a questão, uma das opções, aí marca ela como revisão. Eu gosto de anotar ali no caderninho, fazer uma anotaçãozinha do tipo, acertei, tô com dúvida entre a resposta A e a B, por exemplo. Porque mesmo que você marque para revisão, quando você voltar, você vai acabar tendo que ler tudo de novo, né? Porque você vai ter esquecido. Então, você coloca ali a questão 12, você coloca lá 12, A e B. Então, fiquei entre a A e a B. Marca a A e passa. E aí, depois, no final, se sobrar tempo, você volta revisando todas as questões ali, lendo só as questões que você ficou em dúvida, você não tem que ler tudo de novo, né? É isso aí, tá? Então, para você não perder muito tempo em coisas que você não sabe, porque você realmente não estudou, né? Porque às vezes é uma dessas questões aí, já marca e passa, depois você volta, tá? Aí quando você passa, você ganha um badgezinho ali, né? Então, o certificado é válido por 3 anos, você tem um badge para pôr na assinatura do e-mail, o badge é esse aí, tá? Então, aqui se você clicar aqui dá para ver que tem um link, né? Não vou clicar aqui, porque senão tem que tirar a tela que eu estou compartilhando, né? Vai dar muito trabalho. Seguindo, vamos lá. Mais sobre o blueprint do exame. Então, assim, a gente não tem pré-requisito, tá, para fazer essa prova. E uma coisa que é legal comentar aqui é o seguinte, gente. Quando a gente é aprovado no exame da AWS, a gente ganha 50% para fazer o próximo. Então, pode ser que seja, assim, eu acho que vale a pena fazer a Cloud Partitioner antes, tá? E não só isso, a prova Solutions Architect é muito parecida com essa prova, tá? As diferenças são, a gente tem algumas diferenças, mas assim, eu não fiz a prova ainda, mas muitos amigos meus que fizeram, eles dizem que se você passou na Solutions Architect, é muito provável que você marque as SysOps e consiga passar também, tá? No meu caso, Tem algumas... Oi, pode falar, Flávio. no meu caso, eu tirei a Associate, e isso é muito legal, né? Quando foi a primeira certificação da AWS que eu tirei, e quando você sai da prova que você passou, pô, você fica animadão, né? Isso é uma coisa que também é muito legal, né, pessoal? Que a gente não pode esquecer que quando a gente comprova o nosso conhecimento, estuda, faz por onde, comprova o nosso conhecimento, na hora que você passa, cara, dá uma sensação de dever cumprido muito grande, né? Então, quando eu fiz a Associate e eu voltei a trabalhar no dia, né? E aí eu cheguei em casa à noite, eu tava animadão, falei, qual que é a próxima, né? E aí eu comprei o material da Associate, comprei o kitzinho que a gente sempre compra, o Anderson vai falar para SysOps já, mas é muito parecido com as outras certificações. E aí eu peguei e falei, cara, vou fazer um simulado. Eu fiz o simulado à noite. Eu não fui excelentemente bem, sabe? Eu não fui com 90, que é normalmente o que eu tiro para poder ir para a prova. Mas eu tirei mais que 72%, tirei mais que 720. Então, no meu caso, só estudando para Souls, dia a dia de operação, isso conta muito, né? Lembrando que, assim, foco da prova da SysOps precisa de mim, que toca a operação de AWS, né? Então, o Anderson vai falar um pouco sobre o que é, mas a ideia é um foco mais em troubleshooting, dia a dia ali, subir uma coisa rápida, entender uma arquitetura, entender um diagrama. O foco é mais nesse do que o do próprio arquiteto, que é quem, em geral, entra antes, né? O SysOps, ele entra ali do meio para o fim, né? Do meio para o
o dia a dia da operação, né? Mas no meu caso foi bem isso que o Anderson falou. Eu estudei para certificação, fiz o simulado logo depois que eu tirei, no mesmo dia que eu tinha tirado, e passei na SysOps, no simulado, né? Então, assim, o Flávio não é a primeira pessoa que me diz isso, tá? Então, tem um amigo meu que ele tirou a Solutions Architect, e aí a empresa estava numa onda lá, na época, a empresa em que eu trabalhava estava numa onda de pedir para que as pessoas tirassem as provas da AWS. Então, ele tirou a Solutions Architect, e aí a empresa tinha um voucher e falou para ele, olha, tem um voucher aqui, você não quer ir lá fazer? Esse voucher vai vencer no final da semana. Isso era tipo uma terça-feira, ele tinha até a sexta para fazer a prova. E ele tinha acabado de passar na Solutions Architect, ele falou, deixa eu ver essa SysOps. Aí ele olhou, falou, eu acho que dá para tirar. Ele estudou algumas coisas pontuais que a gente vai comentar aqui na frente, tá? E foi lá e passou, né? E ele falou, eu tenho uma impressão de que quem tirou a Solutions Architect consegue tirar a SysOps. Talvez não vá tirar com um score muito bom, mas dá para tirar, né? Então isso é legal comentar aqui, tá? Sobre na parte de pré-requisitos não tem, mas se você já tirou a Solutions Architect, talvez você nem precise estudar ou precise estudar muito pouco, além da vantagem do voucher, tá? Eu comentei pouco aqui sobre a quem a certificação se destina. Então, como o Flávio falou, pessoas que operam que pilotam ali a AWS, tá? Um ambiente AWS de alguém, no sentido mais de suporte, não tanto de implementação de desenho de serviço, né? Não que seja proibido, né? Mas ela pretende validar mais esses conhecimentos. Então, ela aborda algumas coisas mais ligadas a serviços que já estão em operação, tá, gente? Eu vou citar aqui na frente. Isso aqui faz parte do blueprint do exame, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o domínio, né, e o peso desse domínio na prova. Então, se a gente observar aqui, a gente vai notar que monitoramento e reporting, né, relatórios, essas coisas, ele faz parte aqui de 22% da prova, tá? É quase um quarto, né? Quase um quarto da prova é a parte de monitoramento, e a parte de deployment e provisioning acaba entrando meio que hoje em dia já é junto da operação, né? Porque deploy hoje é uma coisa contínua, né? Então, isso aí. Deploy é dia a dia, né? Da rede mesmo, né? A gente tem até um modelo de serviço diferenciado, onde o cliente contrata horas, ele pode usar essas horas para uma coisa ou para outra. Então, a operação para a gente é criar ambiente, né? Então, o conceito, quando se fala em cloud, muda. Não é aquela coisa meio que, não, o arquiteto vai projetar, né? O pessoal de arquitetura vai projetar, aí arquitetura e engenharia, né? Vai projetar, e depois o pessoal de projeto vai implementar, aí depois na operação vai só sustentar. Não, o SysOps Admin hoje é o cara que está ali na mão na massa, criando o tempo todo, fazendo deploy, subindo estrutura, pagando estrutura e tudo mais, né? É isso aí. Então, na verdade, o ideal aqui é a gente comentar que se você observar esses domínios, eles vão ser muito parecidos com o que aparece na Solutions Architect também, tá? Com um destaque especial aqui para o Monitoring and Reporting, que cai na Solutions Architect, mas talvez não com tanta ênfase quanto na SysOps, tá? Então a gente percebe que é quase um quarto da prova e é quase o dobro da maioria dos outros domínios aqui, tá? Então... Exato. E o perfil, viu, senhores? E o perfil, né? Só esticando um pouco mais, o perfil da prova, ela é bem problemas do dia a dia. Por mais que às vezes você tenha domínios iguais, né? Você às vezes tem lá um domínio igual, segurança e compliance. Na SysOps é muito mais coisa do dia a dia, do tipo, criei um usuário do IAM e não está funcionando, ou funcionava e não está conseguindo usar tal serviço. Networking, mesma coisa, né? Então é sempre mais voltado ali para o dia a dia da operação e não tanto para o cliente que precisa de uma solução, né? Architect normalmente o cliente precisa de uma solução. SysOps é muito mais o ambiente tal precisa disso, o ambiente tal precisa ser atualizado de modo que atenda a esse requisito, né? Ou o ambiente tal quebrou e parou de funcionar.
É mais ou menos isso aí, tá, gente? Então tem uma pegada muito forte ali nesse lado do troubleshooting, né, do suporte da operação, tá? Eu vou seguir aqui para mostrar para vocês. Eu fiz aqui, eu marquei aqui os serviços que são mais importantes, tá, na SysOps. Não são, aqui não estão todos, mas são os que representam a maior parte da prova, tá? Matheus, se puder dar um zoom, Não, aqui, eu dou um zoom aqui, ó. Boa. Então aqui, ó, gente, a gente vai ter o seguinte: na parte de compute tem EC2 e Elastic Beanstalk, que assim, são os principais serviços, né, que sempre caem em todas as provas. Provavelmente o Beanstalk não, mas o EC2 sempre vai estar, tá, em todas as provas. O Beanstalk, nessa prova especialmente, ela cai bastante, tá? Também cai o Lambda, mas talvez não tanto quanto esses dois, tá, gente? A gente vai ter a aqui... tendência é cada vez cair mais, tá? Hoje ele ainda cai menos, mas a tendência é cada vez ele caia mais, tá? Que Lambda caia cada vez mais em todas as provas, pra falar a verdade, né? Porque é um negócio meio que a AWS está apostando e está dando resultado, né? Isso, né? Então, a AWS está olhando para pro lado da parte de serverless, né? Então, o Lambda cai, mas eu acho que esses dois aqui, para quem pretende passar na prova, é mais importante focar, tá? Na parte de storage tem o S3, que também, né, junto com o EC2, é um dos serviços que mais aparece em prova e está entre os principais serviços da AWS. O Elastic File System, o EFS, também cai bastante. Na parte de database, a gente vai ver muito RDS e Elasticache. Tá? RDS, pessoal, é uma coisa para quem não é de banco, né? Que a galera que não é de banco, não sou de banco, tal, eu sou de infra, tal, sou de redes. Galera, esquece, esse negócio de não sou de banco, precisa conhecer, precisa saber para a gente poder falar a mesma língua do pessoal de desenvolvimento. Novamente, eles venceram, né? Sempre digo isso, os devs venceram. O modelo deles se mostrou muito mais eficiente que o nosso, então a gente tem que cada vez mais falar a língua deles. Então, banco, RDS, a gente vai falar bastante de RDS nas lives oportunas, mas saber a diferença entre failover e réplica de leitura, saber a diferença entre multi-AZ e tal, isso é importantíssimo saber com um certo nível de profundidade essas diferenças tanto para Architect quanto para SysOps, mas mais na SysOps, né? Como resolver um problema de performance no banco de dados, né? Boa, então assim, o RDS ele é o serviço de banco de dados relacional da Amazon, e ali dentro você vai ter as variações, né, de bancos de dados relacionais que são suportados pelo RDS. Então vai ter o MySQL, vai ter SQL Server, vai ter Oracle, Postgres, MariaDB. E o Aurora, que é o serviço de banco de dados da Amazon, tá? Como que chama mesmo? SGBD, né? Eu gosto de usar o exemplo. O Aurora, ele é um banco de dados relacional, ele está dentro do grupo de serviços RDS, e o Aurora, ele é um hardware que a AWS criou, que roda um banco de dados similar, 100% compatível com MySQL, e depois com Postgres. Então, o Aurora, ele é como se fosse um Exadata, para quem é do mundo de Oracle, né? Lembrando que o Oracle também é suportado no RDS, mas é como se fosse um Exadata, é um hardware específico, com controlador específico, disco específico, ele é automaticamente replicado em 3 regiões, o disco, mesmo que você não habilite multi-AZ. Ele tem algumas funcionalidades, uns recursos bem interessantes, só que ele é totalmente compatível com MySQL e com Postgres, tá? Esse é o Aurora. E saber as diferenças de Aurora para RDS é de extrema importância também. É isso aí. Bom, Elasticache também cai, tá, gente? Vai ter um pouco de DynamoDB, mas não tanto quanto esses dois. Para quem ainda não começou a estudar os serviços, Elastic Cache é o serviço de banco de dados em memória gerenciado da Amazon, que atualmente o Elastic Cache ele suporta Redis e Memcache, de ambos projetos open source, né, que são disponíveis pela comunidade, mas com o Elastic Cache, 2 minutos você está com um cluster de Redis ou com o Memcache rodando e funcionando. É isso aí. Bom, seguindo aqui, gente, a gente tem
Na parte de networking e content delivery, a gente tem VPC, CloudFront, Route Que é a CDN 53. da Amazon, né? CloudFront é a CDN da Amazon, porque não está familiarizado. Então, o CloudFront é a CDN da Amazon, o Route 53 é o serviço de DNS, e vai ter Direct Connect também, tá? E Direct Connect até a maneira como ele se aplica no uso de outros serviços, tá? Então ele vai cair em contextos diferentes ali, tá? Fala pra galera que é o Direct Connect aí, que talvez tenha gente que não saiba. O Direct Connect é um serviço da Amazon que permite que você conecte o seu ambiente on-premise ao ambiente da nuvem, tá? Mas VPN faz isso também. Mas o Direct Connect ele é diferente, né? Ele faz em cima de conexão, de uma conexão dedicada sua, é um pouco diferente, né? Uhum. Aí ele vai cair dentro, assim, basicamente você cai dentro de um data center, e esse data center, um data center que tem um ponto de presença da Amazon, e ali eles vão fazer vamos dizer assim, um golden jumper direto para dentro do teu, assim, isso tá abstraído, né? Mas é diretamente para dentro do teu ambiente na Amazon. É isso aí. Tá? É um link dedicado mesmo, né? Um cabo físico seu, um meio físico seu dedicado. É isso aí, tá? Então é diferente por isso. Gente, deixa eu comentar aqui também que eu sublinhei aqui, diferente dos outros aqui, não só o serviço, tá? Eu sublinhei, eu marquei aqui, né, com a marca texto, a categoria. Eu marquei aqui a categoria Networking and Content Delivery. Por quê? Porque é um tema que tende a cair mais na prova, tá? Tende a aparecer mais na prova. Assim como eu fiz com o Management and Governance, tá? Então a gente vê que tem vários serviços aqui que estão inclusos aí no serviço de gerenciamento, né? Exato. Então, se você lembrar do slide anterior, você vai lembrar que tem reporting e monitoring. Então, tudo isso aqui, né, o CloudWatch, o CloudTrail, são ferramentas de monitoramento, assim, que você usa com esse viés de monitorar, né, de criar relatório, né? Sim. E as diferenças, a diferença entre CloudTrail e CloudWatch. Exatamente. Essas diferenças caem bastante para tentar justamente saber se você tem um conhecimento profundo sobre aqueles serviços. Tá? O CloudTrail, por exemplo, ele é o serviço que ele monitora tudo que acontece na Amazon. Então, tudo que você cria um EC2, você apaga um EC2, você loga na console, você loga via linha de comando, você roda um comando via linha de comando, tudo isso está gravado no CloudTrail. O CloudWatch é o monitoramento dos recursos em si. Então, ele monitora CPU, memória, quer dizer, memória se assim você quiser, né? Porque você pode monitorar tudo que você quiser nele, ele é customizável. Então, veja, são serviços que parecem similares, mas são extremamente diferentes. A Amazon vai testar você para você saber se você sabe efetivamente a diferença, para ver se você realmente tem vivência naquilo. Né? É isso aí. Então, sobre esses dois serviços do Cloud Guru, os cursos do Cloud Guru, eles costumam falar bastante que CloudWatch é para performance, tá? CloudTrail é para auditoria, tá? A gente pode colocar dessa forma. É uma forma simples, apesar de um pouco genérica, de você lembrar das diferenças, né? É isso aí. Aí aqui também tem, se a gente olhar, eles estão em categorias diferentes, mas eles estão um do lado do outro. Então tem o Trusted Advisor e o Inspector. Então são serviços também que a Amazon vai cobrar, cada um na tua categoria, ela vai colocar, por exemplo, eu quero dizer assim, é importante você saber a diferença entre os dois, tá? A prova pode colocar isso, tá? E aí você elimina e ganha questão, e ganha alternativa, né? Aquela história. Às vezes ela joga ali uma pergunta falando que você precisa. Exemplo, né? O Inspector é uma ferramenta, é um agente que você roda dentro do sistema operacional, que ele detecta pontos de vulnerabilidade dentro do seu recurso computacional, do seu Windows, do seu Linux, te traz um report e tal. Isso é um Inspector. O Trusted Advisor, ele faz diversas coisas, mas dentre elas ele faz isso com a sua cloud como um todo. Por exemplo, se você deixou um security group, RDP ou SSH aberto, o Trusted Advisor ele aponta para você e fala assim, olha, você deixou um recurso aberto. O Inspector ele faz isso, só que dentro do sistema operacional. Né? Então,
desse ponto de vista, acaba sendo similar, né, algumas coisas. Novamente, a Amazon ela vai falar, te dar uma pergunta que você precisa responder, e a resposta é o Inspector, por exemplo, mas ela vai jogar o Trusted Advisor ali no meio para te confundir. É isso aí. Então, o importante de você saber entre esses dois serviços um monitora todo o teu ambiente AWS, monitora não, né, mas ele vai te dar insights. Acho que ele vai te dar insights, acho que essa que é a sacada. Ele vai te dar insights sobre o seu ambiente AWS e o Inspector em cima do teu sistema operacional, tá? Sem se alongar muito aqui, gente, ó, vai ter bastante coisa de Athena, tá? Na prova do... O Athena a gente tem usado bastante em SysOps, na operação, no dia a dia, pessoal, porque o Athena ele faz consulta como se fosse um SQL dentro de arquivo. Então eu tenho lá um monte de arquivo e eu faço consultas, eu consigo fazer consultas SQL dentro dele. Por que a gente usa muito? Tem até pronto algumas documentações da Amazon, o Matheus vai compartilhar com vocês, que esses arquivos podem ser logs. Então eu posso jogar todos os meus arquivos de log, que em geral na AWS eles são integrados para jogar no S3. Então eu tenho lá o log do meu load balancer, o log do meu CloudFront, que é a CDN da AWS. Eu posso jogar esses logs todos no S3, ou do próprio CloudTrail, né, que é o serviço de que logo está acontecendo na Amazon. E a gente já tem lá as receitinhas prontas para eu usar o Athena para poder fazer query nesses logs. Então, cara, vira uma ferramenta poderosíssima para consulta de logs e o preço é peanuts, porque o Athena ele cobra por memória, por tempo de execução, que normalmente você faz 2, 3 consultas. Então, assim, a gente, para uso do dia a dia, assim, de usar uma vez por semana, 4, 5 vezes por semana, o preço do Athena fica de graça. Para a gente poder ter uma ferramenta bem poderosa de consulta de logs. Por isso que eles cobram tanto. É isso aí. E a gente vai ter também aqui na parte de Security, Identity and Compliance, a gente tem o IAM, o Inspector que já falamos, e o WAF Shield. O WAF and Shield, tá? Que é o Web Application Firewall da AWS, tá? Então, esses são serviços que caem mais, não são só eles, tá? Mas são os principais, né? E vai de encontro com aquilo que a gente viu lá naquele overview anterior, que tem uma pegada muito forte ali nesse tema do reporting e monitoring, tá? Monitorar e fazer relatório, né? Extrair informações ali do teu ambiente, tá? Até com um objetivo de fazer troubleshooting, tá? Aqui é um tipo de questão que cai na prova, tá? Então, é uma questão, ele coloca um cenário, te faz uma pergunta sobre esse cenário e você vai ter uma resposta correta, tá? Aqui é um outro tipo de questão, então é a mesma coisa do ponto de vista de formulação da questão, né? Então, você tem aqui um cenário, uma situação, ele te faz uma pergunta sobre essa situação e ele te indica que são 2 respostas as corretas, tá? Dentre as alternativas. Então, os tipos de questões são esses, tá, gente? Já falamos isso quando abordamos sobre a Solutions Architect, só estamos lembrando aqui, tá? Também seguindo a linha da Solutions Architect, onde está, eu só coloquei os links que eu coloquei aqui na apresentação, ele ainda estão os da Solutions Architect, peço desculpas. Não tem problema, não tem problema. Depois do 40 e o Matheus vai colocar na descrição do vídeo também. Mas o que importa aqui pra gente são os portais, tá? Então, cursos, Cloud Guru, Stephanie Marek e Web4, tá, gente? Esses são os sites com o melhor conteúdo que a gente conhece, tanto eu como o Flávio. Eu prefiro o Cloud Guru, tá? O Flávio gosta do Stephanie Marek, outros amigos nossos aqui, colegas nossos de trabalho também usam o Web4. O único PTBR, o único português é o Web4. Então Exatamente. Vale a pena. Ele só tem o Solution Architect ainda, tá? Mas o Solution Architect abrange aí boa parte do conteúdo da SysOps. Exatamente. Mas, novamente, o inglês, né, pessoal? Não precisa nem falar, aliás, vale a pena ser repetitivo. O inglês é extremamente necessário. Se não consegue ler inglês, se não consegue se expressar em inglês, primeiro curso que tem que fazer é o curso de inglês. E da rede.com.br/live ou youtube.com
barra da rede, também é um belo conteúdo aí para se preparar para as provas. A gente tá fazendo conteúdo aí para ajudar a galera nas provas, tá? Não são cursos completos, mas a gente está aqui sempre falando, a gente deve ampliar tá, essas lives aqui para falar da prova do ponto de vista mais técnico específico, né? E depois nós vamos recortando também, tá, pessoal? Uma coisa que já está decidida, que a gente vai recortando, igual agora nós vamos fazer uma demo sobre EC2 em Linux. Nós vamos recortar isso depois, vamos colocando tudo numa série separada de conteúdos mais técnicos, para que no futuro, óbvio, não vai demorar uma semana, 2 semanas, mas que no futuro a gente tenha todo o conteúdo necessário para suportar aí, começando da Practitioner, Solution Architect, SysOps e assim vai indo. É isso aí. E simulado, tá, gente? Então você estudou, tá começando a entender alguns desses cursos aqui, por exemplo, o Cloud Guru, ele tem simulados ali dentro da plataforma dele, mas são simulados fraquinhos, né? São quiz, na verdade, né? São quizzes. Então, a prova não é parecida com o que você eventualmente vai ver se assinou o curso do Cloud Guru, tá? É um pouco diferente. Simulados que a gente sugere, Tutorials Dojo e o Slabs, tá? São tutoriais, são simulados muito bons, tá? O Tutorials Dojo eu acho ligeiramente mais difícil do que a prova, tá? Então, se você passou neles, com certeza você passa na prova, né? Entendeu? Se você conseguiu um score no Tutorials Dojo, você com certeza consegue na prova. O Slabs é mais parecido com a prova em termos de dificuldade, tá? Então, nem mais difícil, nem mais fácil, eu acho bem parecido, tá? Não dá para dizer se é mais difícil ou mais fácil, tá? Algumas pessoas acham... Mas é mais similar, né? Acho que a resposta é mais similar. Isso é mais parecido. O Tutorials Dojo é mais pesado, tá? Mas, obviamente, muito bom para estudar. Gente, reforçando, não use dump, tá? Por mais Perguntaram na semana passada, ou na sexta-feira, Anderson, na sexta-feira que você falou sobre o Solution Architect, o pessoal perguntou, mas qual a diferença de dump e simulado? Né? Eu até dei uma resposta no grupo do Telegram. Você quer que eu fale ou você quer falar? Cara, deixa eu só seguir a mesma linha que eu falei, você complementa. A ideia do dump é uma promessa de todas as questões da prova. É isso que é o dump. É nego que entra com o Google Glass, ele vai lá e pega supostamente todas as respostas, todas as questões com as respostas, ou, sei lá, insinuando que pegou através de outros meios e tal. Enquanto o simulado não. O simulado é alguém que fez o simulado, ele conhece o conteúdo, talvez já tenha feito a prova, mas ele conhece e ele cria os cenários parecidos com os cenários que ele imagina que vai cair na prova, que ele já sabe que cai na prova por ali. Então as perguntas não são idênticas e as alternativas não são idênticas, mas tem um conteúdo dentro do mesmo nível técnico ali, do mesmo nível de dificuldade, vamos dizer assim. Exemplo que no Tutorial Dojo, por exemplo, é muito mais difícil do que na própria prova. Então cada um faz ali do seu jeito. O Slabs ele já tenta ser muito parecido com o que a prova é mesmo, sabe? Acho isso aí. Então assim, o dump vamos dizer assim, é uma cópia fiel à prova. Então se a pessoa não sabe nada, se a pessoa não estudou, ela pega o dump, ela vai decorar as questões e as respostas, ela vai lá e faz a prova, tá? O simulado não. O simulado é uma simulação mesmo, né? Não são questões exatamente idênticas, tá? Então, para você passar num simulado, você tem que entender ali e tal. O dump não. O dump você só fica repetindo aquele... Perguntas e respostas, né? Perguntas e respostas ali, você vai decorando as perguntas e as respostas, né? Uma pessoa que não sabe absolutamente nada consegue passar se ela pegar o dump e fizer ali algumas vezes e memorizar as perguntas e respostas, tá? Como o Flávio falou, o pessoal entra na prova com um Google Glass, né, um óculos inteligente, vai fazendo ali e ele já sabe quais são as perguntas, depois ele só se dá o trabalho de pegar as corretas ali e ele vai... Nem sempre são as corretas. Nem sempre são as corretas, a galera quer isso que é bom comentar. Anderson, 9:10, vamos tocar o barco aí. Vamos. Então, só para finalizar, gente, o dump, assim, o Flávio comentou agora, é verdade. Alguns dumps, o cara entrou com o Google Glass, pegou a pergunta, mas ele não sabe a resposta,
Aí ele coloca uma resposta errada, né? Então tem amigo meu que já viu dump com a resposta errada, por exemplo, tá? Então pode ser uma furada, tá, gente? E é isso aí.